Bem, pessoal, então esse vídeo aqui é para explicar aos amigos que nunca se deve tirar uma geladeira da tomada e recolocar novamente. A mesma coisa também acontece quando nós ligamos uma geladeira no inversor. Eu vou explicar para vocês. Então tem também aqui um vídeo do nosso amigo Albert Almeida, que eu vou passar um pedacinho para vocês e mostrar ele fazendo esses testes. A área dele não é a área de refrigeração, mas eu explico para vocês essa área de refrigeração. Ele vai mostrar aqui um uso de um inversor. O inversor vai partir tranquilamente aqui a geladeira, um freezer que ele vai testar. E depois que ele tenta novamente, não consegue mais partir, ele também dá uma pequena explicação. Então, para vocês entenderem isso melhor, eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona o sistema de refrigeração, assim a grosso modo. Então, na parte de baixo da maioria dos refrigeradores domésticos, tem o compressor, que nós chamamos de motor. Nos refrigeradores comerciais, geralmente esse motor fica lá em cima, por exemplo, aí do expositor. Na maioria dos expositores ele fica lá em cima do expositor, mas tem deles também que ele fica na parte de baixo. Mas vamos aqui a uma geladeira doméstica ou a um freezer. Então temos o compressor lá e toda aquela grade atrás, onde é que a gente às vezes secava a roupa, digamos assim, o pessoal acha que é uma grade. Na verdade ali é um condensador. Aquilo são canos por onde o gás vai passar. O compressor, a gente chama de motor, mas é um compressor, ele faz esse gás circular em todo o sistema para poder fazer a refrigeração. O gás, na verdade, ele não gela as coisas. Digamos assim, ele não gela a geladeira, ele retira o calor do ambiente. Por isso também o compressor é chamado de bomba de vapor, bomba de calor. Então, o compressor ele vai comprimir todo esse gás aqui nessa parte aqui, que é o condensador. Esse gás, em forma de vapor, vai se transformar em líquido aqui. Depois que ele se transformar em líquido, ele vai passar por esse cano capilar aqui. Essa pressão, ele vai perder essa pressão, o cano capilar aqui, como ele vai fazer com que dificultasse o gás passar. Então esse gás vai subir líquido lá para cima, para onde é o evaporador, ou que chamamos de congelador. Então, esses dois são bem parecidos. Esse aqui ele troca o calor com o ambiente externo e esse aqui ele troca o calor com o alimento lá. O alimento está quente, digamos assim, ele vai absorver esse calor, o gás vai absorver esse calor lá e arrastar de novo, vai descer aqui, olha. Quando o capilar aqui, olha, está saindo aqui. Quando o capilar aqui sai, esse gás vai expandir. Ele vai expandir e vai vir arrastando todo o calor que tiver lá naquele ambiente, vai trazer todo esse calor. Vai ter um filtro separador aí de líquido, que é para não vir líquido para o motor. Lembra que eu fiz um vídeo para vocês mostrando que quando volta líquido para o motor, fica como se estivesse pingando água lá no óleo quente, né? Tchá, tchá, tchá. Então aquilo ali é líquido voltando para o motor. Fica um ruído danado. Pode também congelar o retorno, o excesso, né? Mas vamos só essa parte aqui. Então esse gás volta novamente em forma de vapor e é novamente comprimido. Aí completa esse ciclo aí. Então há várias outras etapas aí que eu vou falar para vocês num vídeo mais sobre refrigeração. Aqui é só porque não devemos tirar da tomada e ligar novamente. Então nós ligamos o motor, digamos aí 1 minuto mais ou menos. Esse motor comprime todo esse gás aqui, ele está comprimido aqui. Ele não vai ter uma descompressão rápida, porque o capilar aqui vai fazer, como eu falei, como se segurasse ele aí. Então essa descompressão, ela demora cerca aí, depende do tipo de geladeira, mas ela demora aí de 5 a 10 minutos. Os refrigeradores comerciais, ele tem um tipo de arranque diferente, um tipo de partida diferente, para forçar o motor a partir, mesmo que aqui ainda tenha uma pressão. Às vezes o motor consegue partir. Já o doméstico, ele não consegue partir quando tem muita pressão aqui, devido que o capilar é muito fino. Já no sistema comercial, os capilares, por exemplo, são um pouco mais grossos. Então, rápido, esse ar aqui, esse gás, ele perde pressão aqui e aí consegue dar partida novamente. E aí você está com a sua geladeira ligada lá e você tira da tomada para colocar um micro-ondas ou para colocar outra coisa. E aí liga novamente. O motor começa a fazer aquele teco-teco falado que ele fica, né? Teco-teco e não pega. E a mesma coisa acontece também no inversor,
Às vezes o inversor está ali ligado, dá um problema, ou você vai trocar uma bateria, ou desliga para fazer outra coisa e liga novamente. Ele não vai partir, está com a pressão danada aqui, o motor está quente. Também os dispositivos aqui de relé, a maioria deles é PTC, o PTC vai estar quente, ele não vai partir também. O PTC ele tem que estar frio para o motor partir. Quando o sistema está funcionando tudo normal, que ele gela a parte de cima, digamos aqui, e aí o termostato desliga. Ele vai ficar ali uns 5 a 10 minutos desligado, dependendo do uso do sistema aí, e vai religar novamente. Há muitos casos que esse sistema ele vai ligar antes do tempo, por causa que houve uma queda aqui da temperatura, você abrindo a porta ou tal, ou o lugar não está conservando bem, houve uma queda de temperatura que vai fazer com que o sistema religue. Então, para evitar isso, toda vez que você estirar da tomada e for colocar novamente, espere sempre um tempo, de 10 a 15 minutos no mínimo, para evitar esse teco-teco e também está forçando o motor. O inversor também é a mesma coisa. O Albert vai mostrar para vocês lá que quando ele tira da tomada, está trabalhando lá, ele vai colocar novamente para medir a corrente, o motor já não vai partir mais. O sistema vai travar. E aí vai chegar um momento que vai acionar o protetor térmico para evitar a queima do motor. O protetor térmico vai acionar e vai ficar ali uns 2 minutos mais ou menos e ele tenta novamente. Se não conseguir, o protetor térmico torna a ativar. E ali dessa vez agora ele vai ficar 3, 4 minutos, 5 por causa da temperatura. E até chegar um momento que já perdeu a pressão aqui e ele consegue dar partida novamente. Há um meio de evitar isso? Sim. Nas geladeiras domésticas não tem, assim, digamos, uma proteção, a não ser essa aqui, do protetor térmico. Mas nas comerciais tem como nós colocar um dispositivo e até na doméstica também tem como a gente colocar. Isso serve para proteção para o inversor e também para a proteção para você ter um melhor controle de temperatura no seu sistema aí de refrigeração. Você tem um melhor controle de temperatura, gasto de energia, tudo isso você pode controlar com um controlador digital. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, um bom exemplo é esse aqui, esse termostato aqui da Fugalg. Ele é o TIG17. Ele é muito bom. Ele geralmente pode ligar aí até motor de 2 CVs, mas vocês podem usar outros componentes nele. Por exemplo, esse mesmo aqui vocês podem usar um contator e ligar aí desde um motor de 1/4 a motores potentes aí vocês podem ligar com ele usando o contator. Mas para uso normal, assim, uso doméstico e uso comercial, ele vai ligar em motores até de 2 HP, vai ligar tranquilo. Então, as vantagens dele é que você pode criar, a programação dele permite você criar um retardo. Tem também o controle de esterese, que é o controle que o refrigerador ele vai ligar e quando chegar aquela temperatura ideal que você programou, ele vai desligar. E quando a temperatura começar a subir, você pode escolher a chamada esterese. É o diferencial entre a temperatura que você programou e a diferença que você quer que volte a ligar. Por exemplo, aí você pode escolher uma diferença de 1 grau. Você escolheu aqui para ele desligar quando está com, digamos aí, -15. Se você colocar o esterese lá de 1 grau, quando tiver, digamos aí, -14, a temperatura vai ter subido, né? E aí ele vai fazer com que ligue novamente. A diferença de 1 grau aí, ele vai ligar novamente. E você pode colocar um retardo para, entre uma ligada e outra, ele demorar um tempo. Mesmo que você colocou o esterese aqui de 1 grau, e a hora que ele pedir para o motor ligar aqui e já a temperatura aumentou, se você colocou um retardo aqui de 5 minutos, ou de 6, ou de 10, ou de 3, ou o que seja, ele já está programado para ligar, mas ele vai respeitar também aquele retardo que você colocou. Isso é bom por quê? Porque se a energia ela tiver uma falha e ela voltar novamente, ou se você tirar o equipamento da tomada e você recolocar esse equipamento, ele vai fazer com que ele respeite esse tempo limite que você escolheu. Então, exemplo, esse aqui é o manual do TIG17. Olha aqui todos os detalhes, como ele deve ser ligado, tudo certinho. Então nós temos aqui, ó, OP, que é o modo de operação. Ele pode trabalhar com calor, ou melhor, temperatura alta ou temperatura baixa.
Então, o diferencial de esterese é aquele diferencial que eu falei para vocês, que você vai colocar para ele ligar novamente. É a diferença de temperatura entre a temperatura programada e a que vai ser ligar. Por exemplo, aí, se está para desligar com 0 grau e você colocou 1 grau de diferença, quando ele chegar a 1, ele vai ligar novamente. E o DL é o retardo mínimo para ligar a saída. Esse retardo mínimo para você ligar a saída é, digamos assim, olha, quando ele mandar ligar, por exemplo, o diferencial de esterese, quando atingiu ali 1 grau de diferença, por exemplo, que você colocou, ele vai mandar ligar a saída para ligar o motor. Mas ele vai respeitar esse retardo mínimo. Se você colocou o retardo aqui é de 0 a 99, isso aqui é em segundos, e aí ele vai agora respeitar esse limite que você colocou. Vamos dizer aqui que você coloque aí 500 segundos. Se você ver 500 segundos dividido por 60, você vai ter aí, digamos, 8 minutos. A diferença de 8 minutos. Então ele vai mandar ligar, mas ele vai respeitar esses 8 segundos. Para que isso é bom? Isso é bom para que dê tempo de descarregar todo aquele gás que estava na parte de alta lá. Então, com isso aqui, o motor ele vai partir suave, porque não vai ter essa pressão aqui. Vai ter descarregado todo o gás, ele passou um tempo lá desligado. Porque só o diferencial de esterese ali, pode ser que você fique abrindo lá a porta, ou alguém, ou o cliente, por exemplo, abre a porta lá, e aí vai fazer com que, em menos de... O motor desligou agora. Quando for com menos de 2 minutos, o motor vai ligar de novo, vai forçar o motor. Ainda está com pressão aqui, vai forçar. E se você fazer essa diferença, vai fazer com que o motor parta mais suave. Então, tem essa vantagem aí. A parte ruim disso aí é que esse retardo muito alto vai fazer com que a temperatura suba muito no seu refrigerador. Supondo aí que você está lá com o seu refrigerador, digamos aí, ele desligou lá com 0 grau, e aí agora ele só vai ligar agora com 8 minutos. Se for um refrigerador que abre demais, pode ser que esse refrigerador vai atingir ali seus 5, 6 graus, a depender do alimento, pode ficar ali aquela transição ali entre 0 e 6 graus. Mas se for um que fique normal ali, ele vai trabalhar tranquilo. Essa só é a parte ruim, que esse retardo muito longo vai fazer com que a temperatura aumente um pouco mais. A parte boa é que vai conservar mais aí a sua máquina e vai evitar que force também o motor. Vai ter essa diferença aí na saída. Então, pessoal, vamos ver aqui esse pedaço aqui no vídeo do Albert, que ele mostra aqui, ó, ele vai ligar aqui. O freezer está desligado, não tem barulho. Então ele mostra ali ligando. Vamos ver. Partiu. E aí partiu suave lá, ó. Ele não conseguiu pegar a corrente de partida. É sempre um pouco alta a corrente de partida. Corrente, né? Ele comenta que ele esqueceu de ver aí a corrente de partida. A corrente de trabalho ali está 12 amperes. Vamos ver aqui, está em 12 lá, olha. 12 vezes ele está trabalhando com um sistema de 24 volts. Trabalhando com um sistema de 24 volts, então 288 watts aí. Está puxando o sistema. Geralmente esses motores de freezer, esses pequenos, é mais ou menos isso aí. Então 288 watts é o que o motor está puxando lá para vocês verem aí. Está abaixando um pouco. Então depois que ele parte ali, ele vai estabilizando um pouco ali, e quando o motor começa a trabalhar, que o sistema começa a congelar, o gás ele também perde um pouco a pressão. O sistema está trabalhando ali, o gás vai perdendo um pouco a pressão, que ele vai retirando calor do ambiente, e o gás também ele vai ficando, digamos, um pouco mais frio, digamos assim, por causa que ele não absorveu tanto calor, mas ele vai tirando o calor da parte interna e jogando esse calor para fora. E aí chega um certo tempo, se não tem tanto calor mais para ser retirado, ele vai estabilizando o sistema. Outra questão também, quando o sistema começa a circular, digamos que a pressão é mais brusca e depois o sistema vai estabilizando, digamos assim. E aí ele mede a tensão, mostra para vocês que o sistema é senoidal, partiu o motor tranquilo. E aqui já no final ele vai mostrar agora que não vai partir, vou mostrar para vocês. Quando eu desligar aqui o freezer e tentar ligar novamente, o eixo lá vai travar. Olha, ele explica, olha. Quando eu desligar o freezer aqui e tentar novamente, o eixo vai travar. Por causa de alguma coisa de pressurização de gás, alguma coisa. Isso, por causa de alguma coisa da pressurização de gás. É justamente isso aqui, ó, que ele está falando, olha.
é justamente isso aqui, ó. O motor lá, o compressor, ele está trabalhando. Então ele está jogando o gás todo aqui para essa parte de alta aqui, olha. Que é aquela grade atrás que eu falei para vocês, que é o condensador, onde o gás vai ser condensado. Ele está aqui em vapor, vai ser condensado em líquido, vai passar pelo filtro aqui, para que se tiver alguma umidade, alguma impureza também, que às vezes solta do motor, alguma fuligem, fica nesse filtro e não vinha entupir o capilar. Muitas vezes o capilar está muito ruim, deixa passar e aí termina entupindo isso aqui. Mas vamos para um sistema normal. E aí, como eu falei para vocês, ele perde pressão aqui, olha, no caninho capilar, que ele é fininho. E aí, aqui esse gás volta a expandir novamente e vem arrastando todo o calor que tem aqui na parte interna. E toda vez que absorve o calor dos alimentos, o alimento vai liberando mais calor até chegar ao ponto ali, o ponto zero deles de congelamento ou de resfriamento, de acordo acontece. Depois eu falo para vocês mais detalhado sobre isso aqui. Isso aqui é só a grosso modo para mostrar para vocês, para evitar ligar dessa forma aí que a maioria liga. Tira da tomada e coloca novamente. Assim. Então a corrente aqui vai subir bastante. E essa Olha corrente lá, ó. que vai mostrar aqui, A corrente agora quando eu estabilizou. desligar e ligar novamente, 9,5 é a amperes, tá corrente vendo? que geralmente Que ocorre já tem na um partida. tempinho que ele está ali ligado. E Desliguei. aí o sistema está ok. Desliguei agora. Com cuidado. Olha lá agora, ó. Mostrando aqui, zerou. Zerou, né? Praticamente. Não zerou. Tem um consumo ali que É o consumo mínimo lá do aparelho, 1 ampere. Transformador, aparelho, tem o consumo mínimo. Olha lá, ó. 59,1. Olha para vocês verem agora, ó. Tava com 288 watts. Agora, ó, veja, vamos colocar ali 59 vezes 24. Vocês viram aí? Então, subiu mais de 4 vezes o que era antes. E vocês vão ver que isso aí, se o motor tivesse em condições normais, ele ficaria aí menos de 3 segundos e já partia. Mas olha o que vai acontecer, olha. 63 amperes. Olha lá, 63. Nossa. Olha lá, vocês escutou um TEC? Esse TEC aí foi o compressor que entrou em proteção ali. O protetor térmico dele fez a ação que era para ele. O protetor térmico, quando chega a uma determinada corrente ali, a corrente subiu demais, ele vai aquecer e vai abrir o bimetálico dele e vai fazer com que não passe mais corrente, até chegar a outro período novamente que ele vai resfriar e voltar ao estado normal de fechado, e aí vai fazer uma nova partida. Se durante esse tempo já perdeu pressão lá no compressor, ele vai fazer a partida. Se não, vai tornar a acionar o protetor térmico. E esse teco-teco aí fica fazendo aí várias vezes. É o caso quando a energia vai embora e volta, e o compressor estava ligado, aqui o sistema pressurizado, ele tenta dar partida e não vai conseguir. Tem muita pressão nessa saída que o compressor trava. Geralmente não parte não. Olha ele falando, geralmente não o parte. térmico desliga a bobina, Isso. a bobina do compressor, para poder não esquentar e não queimar. Porque a bobina esquenta. É isso mesmo que está falando aí, ó. Proteção térmica lá, é uma bobina de proteção. Então, pessoal, eu vou deixar abaixo aí para vocês assistirem esse vídeo na íntegra. Os vídeos do Albert é muito bom. Ele faz poucos vídeos, ele é técnico na área de inversores. E aí, ele sempre está postando um vídeo aqui para tirar a dúvida do pessoal. E nossa também aqui, dos amigos do grupo, aqui ele está sempre postando. Então, eu vou deixar abaixo aí para vocês entrarem aqui no canal e acessar aqui. E aí vocês já sabem, quando vocês quiserem um sistema que trabalhe tranquilo aí, seja um freeze, vocês podem adaptar isso aqui num freeze, podem adaptar numa geladeira que vocês vai colocar no inversor, é sempre colocar isso aqui. Porque o termostato ele é diferente. Depois eu vou falar sobre o termostato aqui para vocês. O termostato comum, ele não tem como você programar ele. A gente escolhe ali no 2, no 3, mas aí, como eu disse para vocês, no abre e fecha da porta, ele pode ligar. Quando você tira da tomada e liga, ele vai ligar novamente, porque ele não tem proteção, ele não tem retardo nenhum. E vai estar forçando o inversor de vocês e também a máquina de vocês. E mesmo que seja na tomada, vai estar forçando o motor. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.